Salve a igreja no Pai do Senhor, amém? Permaneça de pé, vamos fazer uma leitura. O tema do culto de hoje é maturidade. Na nossa igreja, o tema do ano, nós estamos falando sobre maturidade. Então, o tema de hoje é maturidade começa no coração. Como nós lemos, no devocional, nós estamos falando sobre isso, sobre maturidade. E eu queria pedir para abrirem lá em Tiago 1. Só que agora a gente vai ler um pouquinho mais, nós vamos ler do versículo 19 ao 25. Tiago 1, do versículo 19 ao versículo 25. É bom a gente sempre se contextualizar naquilo que a gente está lendo. Por isso que a gente está lendo um pouquinho mais, só para a gente entender um pouco mais do que Tiago está querendo falar aqui para os leitores. Bem, todo mundo achou, Tiago? Quem não achou, nós temos aqui também no telão. Vamos estar fazendo leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Podemos sentar, irmãos, em nome de Jesus. Então, nós estamos falando hoje sobre maturidade. E a maturidade começa no coração. Quando a gente pensa em maturidade, o que vem na nossa mente? Dívida, boleto, responsabilidade, trabalho. Só que a maturidade do reino de Deus é um pouco diferente. Por quê? Porque ela não envolve a preocupação com algo realmente relevante. Ela envolve não somente isso, mas principalmente o fato de que eu, no meu interior, no meu coração, eu começo a entender como funciona o reino de Deus. A maturidade, trazendo aqui para o sentido, para o significado, é a capacidade de agir de forma equilibrada, responsável e consciente. Quem aqui trabalha, e tem que ficar se controlando para não gastar o dinheiro todo, para sobrar até o final do mês. Maturidade envolve um pouco disso, da gente ter a capacidade de pensar de forma o quê? Responsável. Quem é imaturo, sai gastando tudo, fica duro. É dia 5 ainda, e a pessoa já está dura. Quem é imaturo não tem a capacidade dela ter a consciência de que algo importante precisa ser feito. Então a maturidade ela vai falar justamente sobre isso. De que eu, a partir do momento que eu entendo que é maturidade, eu entendo no meu coração, eu reconheço que a maturidade é eu fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Você está entendendo? E Tiago, ele fala muito sobre isso, sobre como a maturidade, ela tem a ver com a nossa postura, as nossas atitudes. Não, aqui não fica simplesmente no campo da imaginação. A atitude, a maturidade, elas estão entrelaçadas. Tiago, ele traz para a gente que
A partir do momento que eu tenho a maturidade, o meu jeito de me portar, ele não pode ser como de qualquer um. A partir do momento que eu entendo o que é maturidade, as minhas ações, tanto internas, meus pensamentos, quanto no exterior, as pessoas que estão à sua volta, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, a maturidade é você entender que você está sendo visto. E como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que ter essa consciência. A gente não pode viver uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito. É isso que a maturidade ela traz para a gente. Quanto mais maturidade eu vou desenvolvendo ao passar do tempo, mais eu começo algo começa a me incomodar aqui, ó. Eu não posso fazer isso. Alguma coisa já começa a falar no meu coração aqui, ó. Se eu for por esse caminho, eu vou cair. Então, irmãos, nós precisamos entender realmente aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então, voltando aqui no versículo 25, que fala assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Aqui a gente tem duas palavras-chave que, se a gente não prestar bastante atenção, a gente não vai entender o que é maturidade. Quando a gente lê a palavra de Deus, eu sempre falo com os jovens que a gente precisa ter um senso crítico. Senso crítico é o quê? É você questionar aquilo que você está lendo. Por exemplo, por que será que o Tiago está falando isso? O que será que ele quer passar escrevendo o que ele está escrevendo aqui? O que eu preciso entender acerca dessa palavra que está sendo escrita aqui? Não adianta a gente querer ler a Bíblia de qualquer forma, pensando que se eu ler 20 capítulos por dia da vida, Deus vai me abençoar, eu vou ter intimidade com Deus. Aí você não entende nada, porque você só está lendo um monte de palavras e nada entra no seu coração e você não começa a desenvolver a maturidade. Você se torna um adulto, um velho, espiritual, mas espiritualmente uma criança. Porque você não conseguiu entender a palavra de Deus. Então, irmãos, é necessário a gente atentar. A primeira palavra que está aqui no versículo 25 é atentar. Repita comigo, atentar. E a próxima, que ele continua falando, e nisso persevera. Repita comigo, perseverança. A primeira palavra é atentar. E a segunda é perseverança. Atentar, perseverança. Fala com a pessoa que está do seu lado. Atentar, perseverança. Mais uma vez para não esquecer. Atentar, perseverança. O que o Tiago está querendo falar com a gente aqui, irmãos? Nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. A gente precisa estar atento naquilo que o Senhor ele quer falar conosco. E não só estar atento, porque ele está falando aqui, aquele que se atenta, mas não persevera, é igual a nada. Por quê? Porque a pessoa logo depois esquece. Então nós precisamos entender que é necessário não somente prestar atenção, observar atentamente, como também perseverar naquilo que eu estou lendo, naquilo que tem sido falado, ministrado no meu coração. A gente vive o Evangelho hoje, irmãos, que é muito fácil a gente cantar com o bonito. A gente canta louvores, a gente fala, ainda tem fome, ainda tem sede, ainda tem fogo, tem lenha para queimar, eu vou tocar o céu, a gente canta tudo. Só que na verdade, a parte da perseverança é um pouquinho mais difícil. É um pouco mais complicado a gente perseverar naquilo que a gente louva, naquilo que a gente proclama com a nossa boca. Porque a partir do momento que eu digo, eu preciso acreditar e me apegar naquilo que eu estou dizendo. Porque senão, eu me torno uma pessoa igual aos fariseus antigamente. Que Cristo ele vem e fala para eles: vocês têm a minha palavra na sua boca,
mas o seu coração está longe de mim. Então, irmãos, não adianta a gente simplesmente só prestar atenção ou só falar algo. Porque a verdade é que maturidade é permanecer. Maturidade é você continuar desenvolvendo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Maturidade é você chegar até o fim da sua vida e você falar: obrigado, Senhor, porque eu permaneci. Então, irmãos, é necessário a gente reconhecer o propósito de Deus no nosso vida. É necessário a gente ter um senso crítico, como eu falei antes, para a gente questionar a nós mesmos. Será que eu estou fazendo aquilo que está sendo do propósito de Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que realmente agrada ao Senhor? Porque não adianta a gente querer fazer coisas para Deus de maneira que sem orientação nenhuma. A gente tem vontade, tem desejo, me queima, Senhor, consome. Mas para onde vai essa emoção por esse fogo todo? A gente precisa entender que a maturidade é fazer aquilo que é necessário. Fazer aquilo que precisa ser feito. E não aquilo que queremos. A partir do momento que você se torna uma pessoa madura, você começa a entender. Eu, quando era criança, eu sempre que minha mãe mandava ir no mercado, aí eu falava assim: outra, vou começar um biscoito. O troco era certo, o troco era um biscoito. Eu comprava um biscoito recheado. Só que ao passar do tempo, eu fui pensando: agora eu vou ter que ir no mercado para comprar outras coisas. Já não me preocupava mais tanto com o biscoito recheado. E já tinha outras preocupações. Hoje eu moro sozinho, hoje eu moro com a minha esposa, não com a minha mãe. E, para a gente entender uma coisa, a maturidade é a gente pensar que eu já não penso mais direito no biscoito recheado. Agora eu tenho que pensar na mistura, o que vai ter no final do mês, se a compra que eu fizer no dia 5 vai durar até o dia 30. Já são outras preocupações, porque a gente amadurece com o tempo. Só que a maturidade espiritual, ela é diferente da nossa maturidade natural. Você pode ficar na sua velhice e continuar, se você não prestar atenção, você pode continuar uma criança sendo velha. Você tem que tomar muito cuidado para que você não se torne um velho criança, um velho bebê, uma criança espiritual. E é para isso que nós estamos aqui hoje. É para isso que nós fizemos todo esse movimento, esse culto. Porque nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, irmãos, nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Eu quero pedir para colocar lá em Gálatas 2:20, que é um dos meus versículos favoritos. Porque Paulo aqui ele fala aos Gálatas aquilo que realmente é algo que mostra maturidade. Sabe? Gálatas 2:20 vai falar: Já estou o quê? Já estou o quê? Crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. É uma palavra linda, não é? É algo poético. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo nessa carne aqui, já não é mais para mim, mas é por Cristo que me amou e se entregou. Só que, apesar de ser um texto bonito, ele traz um peso muito grande. Para a gente ler essa passagem e falar para nós mesmos: eu vou fazer isso também. É muito difícil. A gente falar que não sou mais eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. E através de mim, Ele me usa para glorificar o nome dEle e fazer a vontade dEle e não mais a minha. Por quê? Porque já não sou eu mais que, mas é o Senhor que vive em mim. Será que a gente consegue entender
o peso que essa palavra tem? Será que a gente consegue mensurar a responsabilidade que é a gente carregar o nome do Senhor? A gente gosta muito de romantizar as coisas. A gente gosta muito de falar, não, Senhor, eu vou entregar a vida contigo. Eu sempre lembro de Pedro. Pedro falou assim, não, Senhor, se eu tiver que ir para a cruz com você, eu vou. Aí Jesus deve pensar assim, ele ainda tem muito que aprender. Porque, irmãos, falar é muito fácil. Agora a gente viver a maturidade, viver pegando a nós mesmos, viver uma vida que não agrada mais a nós, mas agrada ao Senhor, é muito mais difícil. E nós precisamos entender isso. E isso precisa ser o motivo da gente se gloriar no Senhor. Eu faço a vontade de Deus, mas eu não posso me gloriar porque eu faço a vontade de Deus. Eu preciso me gloriar no Senhor, porque é Ele, através de mim, que faz a vontade dele. Porque é muito fácil eu estar no caminho e sair dele simplesmente por causa de orgulho, por causa do meu ego. Por quê? Porque eu estou aqui pregando e eu sei pregar e isso e aquilo. Não, irmãos. Nós somos simples vasos de barro, como diz Paulo. E nós carregamos um grande tesouro dentro de nós. Se a gente não reconhecer quem nós somos, a nossa pequenez, o nosso tamanho, a gente nunca vai entender quem é Deus de verdade. Por quê? Porque o nosso coração, ele sempre vai estar voltado para quem? Para mim mesmo. Eu nunca vou conseguir reconhecer quem Deus é de verdade se eu não deixar de olhar para mim mesmo. E hoje a gente vive, eu chamo de a síndrome do protagonista. Síndrome do protagonista é o quê? A gente vive num filme e nós somos o protagonista. E toda a história da nossa vida é sobre nós. E no final da nossa vida, nós vamos ter um final feliz. Você conhece alguém assim? Não aponta nem olha para o lado, só pensa no seu coração e fala, Senhor, misericórdia. A gente tem muito isso, irmãos, ainda mais nós que somos jovens. A gente tem essa síndrome do protagonista, de que o mundo gira em torno de nós. É tudo sobre o meu próprio umbigo. Se não for por mim, se não for para mim, não vale a pena. Não vou. Para que evangelizar? Eu vou ficar lá só no sol e o cara não queria ouvir a palavra de Deus, eu vou evangelizar mesmo? Tem curso? Mas quem foi que falou que era sobre nós? Gálatas 6,14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, maturidade é você entender que ou você vive para Deus de verdade, ou você vive para você. Eu não quero colocar outras coisas, Netflix, Instagram, YouTube, não. Só de você não viver para Deus, irmão, inteiramente, já acabou. Se você não entregar a sua vida completamente para Deus, a gente cantou aqui, eu ainda tenho fome, me consome, a gente vai tocar o céu, e isso e aquilo. Mas, irmãos, como diz a palavra lá em João, uma árvore é conhecida pelo quê? Pelos seus frutos. Não adianta a gente cantar louvores bonitos se as nossas atitudes não refletem aquilo que nós estamos cantando. Não adianta eu falar coisas lindas para Deus, declarar coisas bonitas, se o meu coração não está voltado para Ele, está voltado para mim. Não adianta eu querer viver para Deus e querer viver para mim ao mesmo tempo. A gente não pode servir a dois senhores. E tem pessoas que servem ao dinheiro, tem pessoas que servem ao poder, tem pessoas que servem ao sexo. A nossa luta tem tudo isso, mas é principalmente contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio eu que diz assim: vai para a igreja hoje?
Está chovendo? Vai evangelizar hoje? Está deitado aí no ar-condicionado? Vai querer viver uma vida para Deus? Você tem tanta coisa para conquistar ainda. Irmãos, quero apresentar essa voz para você que se chama Satanás. A gente não pode deixar o inimigo influenciar a nossa vida, as nossas ações, os nossos pensamentos. Porque ou nós vivemos para Deus, ou a gente não vive para ninguém. Ou a gente reconhece e desenvolve a maturidade que é necessária para fazer aquilo que é necessário. Porque a partir do momento que eu conheço metanoia, mudança de pensamento, mudança de mente, o meu pensamento, o meu interior vai refletir nas minhas atitudes. Nós sabemos que a mudança, ela primeiro começa aqui dentro, para depois começar lá fora. E a reflexão que Moisés ele deu em cima é muito interessante, porque não adianta a gente querer ganhar o mundo se no nosso coração a gente não entendeu nada. A gente quer fazer coisas para Deus, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui hoje? Por que eu vim para cá? Pense, irmão. O Senhor ele te trouxe aqui nessa noite para fazer você pensar, tirar a veia de aranha que está na sua mente aí e botar a caixinha para funcionar. Nós estamos aqui por causa do propósito de Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos chama de filhos. Nós estamos aqui porque nós temos, irmão, uma grande recompensa no céu. Mas como eu falei antes, é necessário permanecer. Então, Paulo nos ensina também que não é simplesmente a gente desenvolver maturidade, crescer espiritualmente, ler a Bíblia toda, orar. Não é só isso, não é só o mais importante. Mas a gente também precisa pensar que, na vida cristã, nós precisamos estar cientes, pensantes, que o reino de Deus, ele vai cobrar de nós tudo. A nossa vida por inteiro. A nossa vida por completo. Não é só um sábado à noite, ou um domingo de manhã, um domingo à noite. Deus ele quer todos os seus dias, todas as suas horas, todos os minutos, todos os segundos da sua existência. Se você não entender isso, você nunca vai reconhecer aquilo que Deus ele quer colocar nas suas mãos. Você vai viver uma mediocridade, vai se tornar um crente superficial, vai se tornar alguém que nunca conheceu águas profundas, a intimidade verdadeira com o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender que para a gente seguir a Cristo, negar a nossa carne, tomar a nossa cruz e segui-lo, primeiro, é necessário perder. Já pode tirar da sua cabeça que Deus está preparando um plano de aposentadoria para você, que você vai ter uma casa na beira da praia no final da sua vida, porque você veio no culto, porque você aceitou Jesus. Pode tirar da sua cabeça. Quando a gente olha para a Bíblia, para os discípulos, para os apóstolos, para todo mundo, a gente começa a entender que o reino de Deus nunca foi sobre ganhar, mas principalmente sobre perder, sobre aquilo que eu estou disposto a entregar para Ele. Não é sobre reter. Hoje nós somos ensinados a ter uma redenção em massa. Não, porque o Senhor ele vai te abençoar. Esse é o culto da vitória. Você está vindo aqui para receber a sua bênção do Senhor. Mas quer saber qual é a verdadeira bênção, irmãos? A gente tem um coração voltado para Deus, que se entrega completamente, que se volta para o Senhor, independente das lutas, independente das batalhas, das aflições, da dor, do sofrimento. Eu estou olhando para o Senhor. Isso é difícil, irmãos. É difícil. Por quê? Porque mexe com a nossa zona de conforto. Mexe com o nosso conforto, com o nosso bem-estar. Mexe com aquilo que a gente gosta, que é o sono.
Lá em Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Ele vai falar assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. A palavra está aqui tão clara diante de nós, e ainda assim a gente gosta de jogar ela para debaixo do tapete e só reter aquilo que é bom para a gente, aquilo que é conveniente para a gente. Não, porque a palavra diz que eu vou comer o melhor dessa terra. Irmãos, a gente precisa aprender a perder. E a gente precisa aprender que no reino de Deus, o perder é ganhar. O entregar é receber. Por quê, irmãos? Porque, como eu falei antes, no reino de Deus não é mais sobre nós, é sobre Ele. E sendo sobre Ele, eu deixo de olhar para mim mesmo, começo a olhar para Ele e eu penso: Senhor, o que eu preciso fazer hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Quem eu preciso abraçar hoje? Quem eu preciso dar uma palavra de ânimo hoje? Coloca, Senhor, alguém na minha direção para que eu possa abençoar. Irmãos, entender o reino de Deus é muito fácil. Por quê? Porque não é mais sobre mim, é sobre o meu próximo. Porque a partir do momento que eu recebi a graça de Deus e a salvação através da palavra do Evangelho, já não é mais sobre mim, mas sobre quem ainda precisa receber. Estão conseguindo entender? Amém? Se torna sobre o próximo. O mundo de hoje não é mais para a gente. É para que todos aqueles que entraram por essas portas e precisam resolver coisas que precisam ser resolvidas. É para todo mundo que entrou por essas portas e precisa aceitar Jesus de verdade. Aceitar o fato de que você servir a Deus é você servi-lo de verdade. Não é você servir, falar que serve e viver uma vida para si mesmo. Ah, não, porque eu vivo para Deus, mas vivo para mim. Ah, não, mas eu não queria fazer isso, Senhor. Ah, eu queria fazer isso. Ah, Senhor, o Senhor tem grandes sonhos para mim, porque eu quero fazer isso. A gente tem tanta coisa para falar e a gente não para ouvir. Deus está falando aqui nessa noite que a gente precisa ser mais tardio para falar. Porque, irmãos, quando a gente fala muito, a gente só fala besteira. Pedro ele era impulsivo. Ele falava muita besteira. Mas ele também falava muita coisa boa. Não estou tirando mérito. Mas para a gente entender a maturidade, quando a gente se torna um pouco mais maduro, a gente começa a entender que a vida é muito mais sobre ouvir e entender do que sobre ser ouvido. É muito mais sobre o que eu posso fazer por você hoje? Como é que eu posso te abençoar? Ou sobre você chegar para o seu amigo: ah, eu tenho um problema, eu queria te contar. Ah, não, o que está acontecendo na minha vida? Isso. Aí você pede: ora por mim, pastor, ora por mim, meu líder, faz isso, faz aquilo. Aprenda a ouvir a palavra de Deus. Aprenda a entender que o Senhor ele quer falar com você, mas é necessário você parar um pouco, fechar um pouco a boca e ouvir: Senhor, fala comigo, fala no meu coração. Isso é difícil, irmãos. Na teoria tudo é lindo, na prática é difícil. Então, o Senhor ele fala: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder ela, mas aquele que, por amor a mim, perder a sua vida, esse sim vai ganhar a vida verdadeira. E Jesus ele é muito claro quando ele fala aqui: eu sou o caminho, a verdade. A vida verdadeira, irmãos, não são as riquezas dessa terra. A vida verdadeira, irmãos, não são as coisas que a gente pode conquistar nesse mundo. A vida verdadeira não é o quanto a gente pode alcançar, enriquecer, fazer isso, meter aquilo. É sobre a gente realmente entender que a vida é Cristo. E Cristo em nós
a esperança da vida. Então, irmãos, voltando aqui para a vida dos discípulos, a gente olha para cada um deles, a gente vê qual foi o fim da vida de cada um. A hora está passando rápido demais. Irmãos, segura a onda aí, porque já está acabando. O que levou cada um dos discípulos a chegar onde eles chegaram? Pensa na vida de cada um. Pedro morreu crucificado. Tiago foi morto por uma lança. Todos eles, no fim da vida deles, morreram. E não simplesmente morreram de causas naturais igual ao apóstolo João, mas eles foram mortos, foram assassinados. Por quê? Porque eles entenderam que a verdadeira vida não era aqui na terra. Agora, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção aqui. O que levou cada um deles? Pensa, o que você acha que levou cada um deles por um caminho de sofrimento, por um caminho de perda, por um caminho de dor, por um caminho de entrega, por um caminho de total prejuízo, por amor a Cristo? O que você acha que levou cada um deles a isso, irmãos? Irmãos, a verdade é que nós estamos muito preocupados com as coisas dessa terra. Abre lá, por favor, em Hebreus 11. Nós vamos ler o versículo 24 ao 26. Hebreus 11, 24 ao 26. Vamos ler aqui o telão. Diz assim: pela fé. Repita, pela fé. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Seguinte, escolhendo antes ser maltratado pelo povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gosto do pecado. Na minha tradução linear vai dizer assim também: ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Agora eu quero te perguntar: será que você está contemplando a recompensa da salvação? A recompensa de Cristo? Será que você está contemplando, está observando realmente o propósito de Deus na sua vida? Ou será que você está muito preocupado olhando para as coisas que estão ao seu redor? Para e pensa. Não é só para você ouvir, é para você pensar. Será que nós estamos preocupados demais com as coisas? É dívida, é boleto, é isso, é aquilo. Será que eu vou ter dinheiro no final do mês? Será que tudo vai ficar bem? Ah, mas eu estou passando por isso, mas está doente, estou doente. Eu estou passando dor, estou passando por deserto. O que está falando aqui? Porque tinha em vista a recompensa. Moisés, ele contemplava a recompensa. E qual era a recompensa, irmãos? O que fez ele ser maltratado? O que fez todos os apóstolos padecerem por amor a Cristo? Porque cada um deles contemplava a Cristo, contemplava a salvação. Eles sabiam, eles tinham ciência de que essa vida é passageira, igual a gente está aqui. Mas aquilo que a gente faz para Deus é eterno. Essa vida passa aqui por um momento. E hoje eu estou aqui, amanhã eu posso mais estar. Mas aquilo que eu faço para Deus é o que vai permanecer. Mais um. Hebreus 12. Vamos ler o 1 e o 2. Hebreus 12, do 1 ao 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o quê? Todo o quê? Embaraço, né? Aquilo que te amarra, aquilo que te agarra, que te deixa preocupado, agarrado nas coisas do mundo. E mais o quê? Pecado, irmãos. Aquilo que nos tira do caminho do Senhor. Pecado que corta nosso relacionamento com Deus.
E ele continua, que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O seguinte, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Se você parar para analisar, você vai perceber que tem duas semelhanças aqui. Nos dois versículos que a gente leu, ele vai trazer um contraste de dor e alegria. Ele vai trazer um contraste de sofrimento e recompensa. A gente leu sobre Moisés. Foi maltratado junto com o povo de Deus. Por quê? Porque ele contemplava a recompensa. E Cristo, ele foi, pela alegria que estava proposta. Ele suportou a cruz. É muito importante a gente parar para pensar qual tem sido a nossa motivação de cada dia. Por que você tem feito aquilo que você tem feito? Seja para Deus ou seja para você mesmo. Qual tem sido a sua motivação? Qual tem sido a sua predisposição a se movimentar, a ter um tipo de ação que seja em prol do reino de Deus ou não? Por que você está fazendo isso que você está fazendo? Será que a gente está contemplando a recompensa? Será que a gente está trocando toda a dor e sofrimento pela alegria da salvação? Porque, irmãos, tão claro como o sol é o que Cristo falou, que nós passaremos por aflições. O nosso problema é que a gente quer resolver tudo na força do nosso braço. E a gente quer que Deus somente nos abençoe. Ah, Senhor, eu vou aqui construir uma roda gigante, me abençoa, tá? Aí a gente quer lutar contra a maré, contra a correnteza. E a gente só quer o quê? A bênção de Deus. Mas o Senhor está falando, será que é para você ir para Ele? Será que é para você ir por esse caminho mesmo? Nós precisamos parar para pensar, irmãos. Se a gente parasse para pensar, a gente evitaria tanta dor e sofrimento na nossa vida que a gente não imagina. Se a gente parasse para pensar, antes de tomar qualquer tipo de atitude, falasse, Senhor, será que é para eu fazer isso mesmo? A gente evitaria tanta dor e sofrimento na nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos estar cientes de tudo isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Porque o Senhor, Ele cobra de nós uma resposta. O Senhor, Ele espera de nós uma resposta à sua palavra. Agora, se a resposta for uma resposta ativa, o quê? Uma resposta positiva, Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu vou praticar. Então, ok, glória a Deus por isso. Agora, a partir do momento que a gente ouve a palavra de Deus e a nossa resposta é uma omissão ou uma negligência, nós já fizemos a nossa escolha. Jogar para debaixo do tapete, irmão, também é uma escolha. Você adiar aquilo que Deus está te chamando também é uma escolha. Você procrastinar o seu chamado em Deus também é uma escolha. E nós, o ser humano, ele tem algo que é muito ruim, se for comparar com o reino de Deus, que é a autopreservação. Ah não, poxa, mas eu vou perder isso. Poxa, mas o que isso vai ter de bom? A gente fica com medo da gente ter um prejuízo e a gente começa a ligar demais para essa autopreservação. Só que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente entende que Cristo, Ele não pensou em si mesmo, mas Ele se entregou por amor a cada um de nós. E é esse mesmo Cristo, irmãos, que tem nos chamado nessa noite, que tem nos feito um convite, e Ele espera de nós uma resposta. Porque não adianta a gente estar aqui, ir para a nossa casa, estar na igreja domingo amanhã,
e a nossa vida não mudar em nada. A gente continua cantando louvores, continua adorando o Senhor, levantando a mão, chorando, se emocionando, mas e as nossas atitudes? Será que elas realmente não estão alinhadas com o nosso desejo de servir a Cristo? Será que quando a gente passar por um tipo de sofrimento, será que a gente vai contemplar a face de Cristo? Que aquilo que a gente passou não vai ser mais tão importante? Que aquela dor, aquele sofrimento já não vai doer mais tanto? Por quê? Porque nós nos tornamos maduros e nós contemplamos a recompensa. Irmãos, quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós perdemos a luz de Deus. É muito fácil a gente querer comprar o diabo, querer comprar uma casa, querer, não, você, quando eu caminhar na rua, você vai falar, não, vamos só sustentar. Não, mas afinal eu vou passar um besteira e eu vou te falar o diabo. Não adianta a gente mudar com o diabo, da verdade, que a gente tivesse uma o diabo não é verdade. Só que ainda muda para procurar dentro do mundo para nós. A gente precisa sentir
como Ele nos manda. E o que Ele nos manda? Ide. Se a gente já tem a salvação, a gente não pode deixar a igreja virar um clubinho e só o nosso que importa. Irmãos, as portas estão abertas para justamente quem estiver lá fora entrar. Não é mais sobre nós, é sobre quem ainda precisa ser alcançado, é sobre quem ainda precisa ser salvo. Assim como nós fomos salvos, muitos outros ainda precisam. E a partir do momento que eu entendo isso, eu reconheço, Senhor, eu vou para o evangelismo hoje, e mesmo sem vontade, porque eu estou sendo sincero, mesmo sem vontade de ficar no sol, eu vou, porque eu reconheço que não é mais sobre mim, não é mais sobre o meu conforto, não é mais sobre a minha vida, não é mais sobre o meu olhar, mas é sobre glorificar o nome do Senhor e sobre vidas que podem ser alcançadas. Nós precisamos ter maturidade para fazer aquilo que deve ser feito. E a maturidade não começa aqui dentro. Não adianta a gente cantar louvores lindos se a nossa atitude não corresponde com aquilo que a gente está fazendo. Não adianta a gente falar, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se a gente não vai. É preciso ir, é preciso avançar, é preciso a gente dobrar o nosso joelho e orar e falar com Deus. Aí a gente fala assim, não, vou orar. Não, agora vou orar. Não, não é Bíblia. Mas cadê que a gente começa? Deus ele cobra de nós, ele espera de nós uma resposta. Queira Deus que essa resposta seja uma resposta positiva, porque nós seremos cobrados. Nós estamos diante de Deus que é justo. E a partir do momento que eu entendo a missão que foi proposta para mim, eu preciso dar uma resposta. Eu preciso responder ao chamado de Deus. E esse chamado, ele envolve viver uma vida inteira para Ele. E o mais importante, Deus, quando a gente vive uma vida inteiramente para Deus, vai ser sofrido, mas que o Senhor ele possa nos lembrar a cada instante, a cada momento de sofrimento, em cada momento de dor, cada aflição que nós estivermos vivendo, que nós devemos lembrar de sempre olhar para Cristo. É isso que fala Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos ser iguais a Ele, irmãos. Nós não podemos olhar para o problema, nós precisamos olhar para Cristo. A gente não pode achar que a gente vai vencer através de nós, da nossa própria força. Ah não, não vou mais cair. E agora é isso que a gente fala, você não ora, não busca o Senhor. Agora você vai cair, irmão. Por quê? Porque você não está olhando para Cristo. A única pessoa que nos mantém de pé é o Senhor. Não é, você pode ter a melhor boa vontade, a melhor boa intenção do mundo, mas se nós não estivermos firmados em Cristo, alicerçados na palavra de Deus, olhando firmemente para Ele, a gente, uma hora ou outra, a gente vai cair. Então, para terminar, existe uma canção que o escritor africano escreveu. Não vou cantar, não são muitos cantos, não, só a palavra dele. Mas eu só queria ler para vocês, porque a história desse homem ele foi marcada por muitas dores e muitos sofrimentos. Mas ele entendeu que a maturidade é realmente a gente fazer aquilo que deve ser feito. E fazer não para nós mesmos, mas para o Senhor. A canção diz assim: não importa para onde o Evangelho está nos levando, não nos importa se vivemos ou morremos,
Tudo que sabemos é que o nosso Salvador precisa ser Cristo. Proclamamos seu nome, quer vivamos ou quer morramos, pois o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que isso tem peso para você? Será que essa palavra realmente não toca no seu coração? Ou será que quando eu sair daqui você vai deixar de ser? O Senhor ele cobra de nós uma resposta. E a cada dia nós escolhemos olhar para Cristo ou não. Que nós possamos olhar para o Senhor a cada dia. Porque nós entendemos, maturidade é fazer aquilo que precisa ser feito. Eu queria que vocês colocassem o pé essa noite. Eu queria fazer uma oração nesse momento. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza de como você vai sair daqui. Às vezes, não tão alegre como você gostaria, apesar de ser muito jovens, mas você vai sair daqui